Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, que é aborto, natimortos e quais são as consequências dentro do nosso sistema familiar. Primeira coisa, gente, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então, não importa se você teve um aborto provocado, se você é a favor do aborto ou se teve um aborto espontâneo. Nós vamos falar aqui das consequências de quando uma criança não é vista dentro do seu sistema familiar. Quando uma criança que não nasceu não é vista dentro do seu sistema. Por que nós não usamos o termo aborto dentro da constelação familiar? A gente não usa esse termo, aborto. Eu tive um aborto. Não, eu tive um filho que não veio à vida, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de mim. Eu tenho 4 filhos, 2 que não vieram à vida e 2 que estão na vida. Então, eu tive duas crianças que não vieram à vida de forma espontânea. Então, 2 abortos espontâneos. E como é que a gente faz para incluir essas crianças no nosso sistema familiar? Porque elas pertencem. Independente se ela ficou algumas semanas, se ela ficou meses dentro da sua barriga, ela pertence a esse sistema familiar. Ela foi gerada. E ninguém pode excluir, né? Tem uma lei da constelação que diz que todos pertencem. E o seu sistema só está em equilíbrio quando você inclui todos. Às vezes o que acontece é que tem mãezinhas que têm abortos espontâneos e nem sabe, né? É o que mais acontece. E a gente descobre dentro da constelação familiar que houve ali uma criança que não está sendo vista, que não veio à vida e que não está sendo vista. E tem então as consequências dentro do sistema familiar. Tem doenças, tem essas dificuldades, como por exemplo, terror noturno. Sabe aquelas crianças que têm terror noturno? É uma das consequências, né? Pessoas que começam projetos e não levam adiante, também é uma das consequências. Então, independente se a mãe, por exemplo, teve um aborto espontâneo e não soube, ela achou que fosse uma simples menstruação, né, que estava acontecendo, não existe culpa, né? Não tem culpa na constelação, a gente não coloca culpados. Tá? A gente não trabalha com essa coisa do certo, do errado, do culpado, não existe isso. Mas a criança existiu e dentro de uma constelação familiar, de uma sessão, a gente consegue perceber essa falta, essa não inclusão que precisa acontecer dentro do sistema familiar. Então, é importante você que teve algum aborto, né, que teve alguma criança que não nasceu, é importante que você olhe para essa criança, que você coloque um nome nessa criança e que você coloque a ordem dela dentro do seu sistema familiar. Por exemplo, se você teve 3 filhos e o primeiro filho não veio à vida, esse seu segundo filho não é o primeiro. Ele tem que saber que teve um irmão mais velho do que ele. Que ele tem um irmão mais velho do que ele, que não veio à vida, mas que pertence a esse sistema familiar. Aí vocês começam a organizar o seu sistema, quando cada um tem um lugar dentro do seu sistema. Então a criança que não veio à vida é o primeiro filho, é o seu filho mais velho, e é importante que você escolha um nome para ele, tá? Aí o que você chama de primeiro é o segundo filho, e o que você chamava de segundo é o terceiro filho. Então percebe que agora cada um está dentro do seu lugar, tem dentro na ordem, né? Está em equilíbrio dentro desse sistema familiar. Por isso é importante tomar consciência de que todos pertencem, que a gente precisa dar um lugar para essas crianças dentro do nosso sistema familiar. Olhar com amor para tudo isso. E se foi um aborto provocado, também precisa ser visto, sem culpa, sem medo de julgamento, incluir essa criança, fazer um trabalho, né, de olhar para essa criança com amor e incluir ela. Mostrar para ela que ela também pertence a esse sistema familiar. É um processo, sim, de reconciliação, de amor, tá? Então, essa dica para vocês que eu quero passar hoje sobre essas crianças que não vieram à vida. Eu tenho muitas histórias emocionantes de mãezinhas que vieram constelar, né, as crianças que não nasceram. E uma delas que me chamou muita atenção foi uma mãe que quis levar adiante a gravidez
mesmo ela sabendo que era uma gravidez de muito risco, porque os médicos já queriam retirar o feto, porque ele tinha um problema na cabeça, ele não ia sobreviver e os médicos diziam que a gravidez não ia muito adiante e que a mãe ainda estava correndo risco, né? Mas essa mãe, por amor ao seu filho, com muita esperança, ela foi levando essa gravidez adiante. Para surpresa dos médicos, ela conseguiu levar a gravidez até o 7º mês. E no 7º mês foi quando ela me procurou. E foi muito emocionante esse encontro, né? Esse olhar para essa criança que ainda estava com vida dentro da sua barriga, mas esse encontro foi extremamente emocionante, foi uma despedida e uma compreensão e aceitação do destino dessa criança, foi uma aceitação de que ela não poderia ficar. Então a mãe conseguiu se despedir, naquele momento foi triste, mas para ela foi muito importante fazer esse encontro, né? E uma semana depois da constelação, ela teve a notícia, né, de que a criança não poderia vir mesmo. E uma semana depois da constelação familiar, a criança morreu dentro da barriga, né? Como os médicos já estavam prevendo, eles acharam que a gravidez foi até longe demais, eles não esperavam. Mas a gente viu durante a constelação familiar como aquela criança estava feliz e grata com aquela oportunidade que a mãe estava dando para ela de tanto tempo, de tanto amor e cuidado. Ela precisou fazer uma cesárea, claro, e ela deu nome para essa criança, fez o velório da criança. Então essa criança, ela é muito importante e tem um lugar dentro daquele sistema familiar. Eu só estou contando essa história para vocês, gente, porque tem muitas histórias emocionantes, né? Mesmo com aquelas mães que provocaram o aborto, quando você olha para essa situação, quando você olha para essa criança que não veio, acontece ali uma reconciliação, acontece uma cura, e essa cura reverbera em todo o sistema familiar. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu desejo muita luz, muita paz em todos os sistemas familiares, que a ordem seja restabelecida e que o amor cure onde for necessário. E que assim seja.